capítulo 9, a partir do verso 11. A palavra do Senhor diz assim: e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da minha aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Pergunta para o teu irmão: se você sabe o que é uma aliança? Não é aliança de casamento, apesar que o símbolo da aliança é exatamente isso. Um anel que não tem começo, não tem fim, e assim tem que ser. Como eu fico imaginando que muitas vezes as pessoas fazem uma promessa mentirosa diante do altar e diante de algumas testemunhas. Não é verdade? Quem não se lembra das frases do casamento? Prometo estar contigo na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E aí, quando você vê, passa algum tempo, alguns se separam, e a gente fala assim: puxa, mas que aliança foi feita diante do altar, diante de Deus, diante das testemunhas? Uma aliança falsa. E aqui nós vemos Deus falando para Noé que ele estaria estabelecendo a aliança entre Deus e os homens. E que o sinal dessa aliança é aquilo que nós vemos sempre quando, num dia chuvoso e acaba a chuva, a gente vê o arco-íris no céu. Esses dias mesmo a gente estava vindo para a igreja, que eu fui lá buscar João e João. Vamos ficar quietinho, crianças, por favor. Quietinho, tá? Agora só o pastor, tá? E Deus, como eu estava falando esse dia, eu fui lá buscar João, né, para a gente vir à igreja, a gente estava vendo o arco-íris no céu. E todas as vezes que eu vejo o arco-íris no céu, eu falo assim: glorificado seja Deus, porque Ele ainda não se esqueceu da aliança que Ele fez conosco. Meu irmão, você já imaginou se Deus já tivesse rompido a aliança entre Ele e os homens, os seres viventes? O que seria de nós? Esse ano de 2014 nós vamos entrar com o tema aliançados. O que é formar uma aliança? Ainda hoje eu estava dando uma estudadinha sobre aliança. E segundo alguns dicionários, fala-se assim, que a aliança é um acordo entre duas pessoas que se comprometem a fazer coisas em benefício mútuo. É um compromisso extremamente sério que requer confiança, fidelidade e lealdade. Olha só, essa é a aliança que nós fazemos com o nosso cônjuge. Essa é a aliança que nós temos que fazer com o nosso Deus. A aliança de estar diante dele, como diz aqui, confiantes, fiéis e leais. Aí de repente você pode dizer assim: mas confiança e lealdade não é a mesma coisa? É ou não é? Confiança e lealdade é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Lealdade, presta atenção. De repente uma pessoa, um amigo seu muito chegado, que você gosta muito, chega para você e fala para você que ele vai ter que encarar um desafio muito grande. Muito grande. Aí você fala assim: vem cá, vou orar por você. Aí depois você acaba de olhar para o céu: vai em paz, Jesus vai contigo.
fez alguma coisa de boa? Mais ou menos. Mas aquele que é leal, ele fala assim: vamos lá, eu vou com você. Ele não manda o amigo sozinho. Lembra quando a palavra de Deus diz assim, que é melhor serem dois do que um? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Meu irmão, a nossa vida ela é cheia de altos e baixos, querendo nós ou não. Nós sabemos que nós enfrentamos dificuldades o tempo todo. Só que muitas vezes nós formamos aliança com tantas pessoas, firmamos compromisso com tantas pessoas e esquecemos de firmar um compromisso com aquele que é o único que jamais vai nos desamparar. Nós esquecemos de firmar uma aliança com o único que jamais vai deixar a gente sozinho numa batalha, que é Deus. O próprio Davi, quando ele estava passando por um aperto, presta atenção nisso, Davi começou a passar por um aperto, por quê? Porque Davi, ele sabia tocar bem a harpa, ele era um homem valente, valoroso, sisudo nas palavras, e o rei Saul, ele tinha um espírito maligno que o atormentava. E toda vez que esse espírito maligno atormentava, diz a palavra que os conselheiros de Saul aconselharam ele a levar Davi para o palácio, porque cada vez que Davi entoava os seus louvores na sua harpa, o demônio batia em retirada. E chegou a tal ponto que Saul, ele gostou tanto de Davi por causa desse tocar de harpa, desse tocar de louvores que afugentava esse demônio, que chamou Davi para vir morar com ele no palácio. E Davi foi. E aí Davi começou a se tornar grande perante o rei Saul. Por quê? Porque Davi começou a se transformar num capitão do exército. E Davi começou a vencer as batalhas do povo de Deus. Só que daí começou a crescer um ciúme. Quando Davi voltava das batalhas vitorioso, aí as mulheres sempre saíam cantando, era um costume daquela época, uma tradição, que toda vez que o exército voltava vitorioso, as mulheres saíam cantando e dançando, celebrando a Deus. E as mulheres começaram a cantar assim: Saul matou a milhares, mas Davi matou a 10 milhares. Ou seja, Saul, Davi é melhor do que você. Sabe, quando uma pessoa chegar e falar assim: olha, a Joana matou a 1000, mas o João matou 10.000, o João é melhor. Eu sei que não vai haver ciúme ali, porque são esposa e marido e mulher, né? Mas começou a ter certos ciúmes. Só que diz a palavra que houve uma aliança entre Davi e o filho de Saul, chamado Jonas. Tem até um povo. Bom, enquanto a PL 122 está. Tem até um povo meio doido, gente, imagina, que fala que Davi e Jonas tiveram um caso amoroso. Já ouviram isso? Que a aliança que Davi fez com Jonas, que está lá em 1 Samuel, quer abrir lá? Abre comigo lá em 1 Samuel, capítulo 18. Primeira Samuel, capítulo 18. Amém? Olha só, no versículo 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E as pessoas falam que isso é amor carnal, que os dois tinham um caso romântico, que os dois eram homossexuais. Meu irmão, eu fico olhando muitas vezes as coisas que acontecem à nossa volta, e a gente vê que Davi, ele só conseguiu sair vivo por causa da aliança que ele fez com Jonas. Porque quando começou essas cantorias que Davi era melhor do que Saul, e o ciúme de Saul foi crescendo, a inveja de Saul foi crescendo, que ele começou a querer buscar tirar a vida de Davi. Davi era tão bom naquilo que ele fazia, porque ele tinha o Espírito do Senhor sobre ele, porque Saul tinha prometido primeiro a filha mais velha para se casar com Davi, e quando chegou o tempo de casar, ele deu a filha mais velha a um outro cara. Aí sobrou Mical, e Mical amava Davi. E Saul falou assim: olha, eu não quero dó nenhum, porque eu sei
e me traz 100 peles de prepúcio. Todo mundo sabe o que é pele de prepúcio? Amém? Então ele foi lá. Aí diz que quando ele voltou, ele não trouxe 100, ele trouxe 200. O cara era fera. E o ciúme de Saul começou a crescer. Começou a crescer. Diz a palavra, lê depois lá, que tem um momento que eles estão lá na sala do trono, né, do palácio, e de repente Saul fica endemoniado, cata uma lança e lança em Davi. Davi desvia e sai correndo. E aí Davi começa a fugir de Saul. E Davi teve 2 oportunidades de matar Saul. Mas ele falou assim: ai de mim, levantar a mão contra aquele a quem Deus escolheu. Meu irmão, coloca uma coisa no teu coração. A palavra do Senhor diz assim, que nós temos que ser submissos às autoridades, porque todas as autoridades foram colocadas por Deus. E eu digo uma coisa, não adianta. Uma frase que saiu bastante esse ano, né, por causa das manifestações. Uma frase que marcou bastante essas manifestações foi uma frase assim, ó: não adianta sair para a rua que nem um leão, mas quando chegar na urna, votar como um jumento. É ou não é? Adianta? Sai como um leão, quebrando tudo. Isso não é manifestação, isso é vandalismo. Você correr atrás daquilo que você deseja, amém. Mas vandalismo, quebrar as coisas, quebrar aquilo que não é teu, isso não pode. E aí a gente vê o poder de uma aliança entre Davi e Jonatas, que permitiu com que Davi ficasse vivo. Vivo porque Deus tinha um propósito nessa aliança, porque Deus já havia prometido que ia colocar um rei segundo o coração dele. E esse rei era Davi. Jonatas foi levantado para proteger a Davi com uma aliança eterna. Uma aliança tão forte que lá no final Jonatas morreu. Na batalha onde Davi já tinha sido ungido rei em Judá. Saul estava rei de Israel. E eles separaram o rei. E Davi já tinha sido ungido rei em Judá. Já tinha sido ungido lá no pasto perante os seus irmãos. Faltava ainda ser ungido rei sobre Israel para se tornar rei do reino inteiro. E na última batalha, Saul se lançou sobre a sua espada e se matou porque sabia que não ia vencer aquela batalha. E ele preferiu se matar a ver Davi sendo colocado no trono no seu lugar. Meu irmão, eu quero que você coloque no teu coração, como esse Davi falou assim: olha, ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, contudo o Senhor jamais me desamparará. Esse é o poder da aliança, meu irmão. A aliança nos leva para lugares que nós nem imaginamos, principalmente quando nós fazemos a nossa aliança com Deus. Com Deus. Nós não precisamos fazer aliança com homens, apesar que existem 3 tipos de aliança. Existe a aliança entre homens, aliança consigo mesmo e aliança com Deus. Aí entre homens a gente já acabou de dar um exemplo. Existe a aliança consigo mesmo. E hoje eu tenho certeza que muitos vão aqui estabelecer uma aliança consigo mesmo. Ainda hoje estava lá em casa e a Paula falou: não, porque a partir do ano que vem eu vou me alimentar saudavelmente, porque eu não vou comer mais fritura, eu não vou mais tomar refrigerante. Eu comecei a rir, porque essa é a maior piada de todas, né? Essa é a maior piada. E todo mundo estabelece uma aliança nesse último dia do ano, estabelece? Daqui a pouco, faltando uns 4 minutinhos, nós vamos dobrar o nosso joelho para passar o ano orando e buscando pela presença de Deus nesse novo ano que vai nascer. Meu irmão, pode ter certeza que você vai estabelecer muitas coisas diante de Deus. Por quê? Porque a gente vem neste último dia motivados, crendo que vai ser diferente, que nós vamos viver dias diferentes, que o ano que vai entrar nós vamos fazer tudo certo. Não é assim? Não, eu vou fazer tudo certo, porque agora eu vou pegar firme. Quantas vezes a gente vê pessoas chegando até o altar e prometendo muitas e muitas coisas para Deus, mas depois, quando chega um certo tempo do caminho, ele desiste. Quando chega um certo momento, ele desiste no meio do caminho. Por quê? Porque as lutas
olhar com os olhos da fé, ninguém vai te parar. Se você conseguir enxergar as coisas com os olhos da sua fé, com os olhos espirituais, meu irmão, você vai chegar a lugares que você não imaginava neste ano que vai entrar. Você vai alcançar coisas que você nunca imaginou alcançar neste ano que vai entrar. E eu não estou falando isso só para te alegrar, para te motivar, não, meu irmão. É porque se nós olharmos com os olhos da fé, se nós firmarmos a nossa aliança com Deus, meu irmão, você pode ter certeza, ninguém vai te deter. Ninguém vai te deter, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para vencer. Deus não te chamou para ser derrotado, Deus não te chamou para ser pessimista. Sabe aquela pessoa que você chega e aí, como é que está? Empurrando com a barriga. Meu irmão, quem vive empurrando com a barriga vai morrer empurrando com a barriga. Seria melhor ser amputado de bruxo, né? Porque daí já ia de barriga para baixo. Mas, meu irmão, quando Deus falou para Noé, hoje eu estabeleço a minha aliança convosco. Hoje eu estabeleço a minha aliança com todos os seres viventes, que eu nunca mais vou destruir a terra pelas águas do dilúvio. Pelas águas do dilúvio. Mas existem outras coisas que Deus pode fazer? Amém? Existem outras coisas que Deus pode fazer. Aí de repente você fala assim, pastor, mas como que Deus falou que não vai destruir pelas águas do dilúvio? Mas a gente está vendo lá no estado do Espírito Santo a situação que está. As cidades sendo inundadas, as casas sendo inundadas, pessoas já morreram nas inundações. Isso não é morrer no dilúvio? Meu irmão, se a gente for olhar, quem nunca pegou para varrer uma calçadinha assim, um meio fio, e jogou a sujeira dentro do bueiro? Resultado está aí. Quem não pegou lixo, aquele zoom, sabe? Eu já grito no trânsito, às vezes eu me estresso, sabe? É o único lugar que eu me estresso mais é no trânsito. Às vezes você está andando e tem aquele cara jogando latinha do lado de fora, né? Onde vai parar aqui? Se ninguém recolher? Uma garrafa de plástico. A gente fala assim, um papelzinho de bala, não vai fazer nada. Mas você sabia que o plástico demora 100 anos para se decompor, né? Meu irmão, a nossa vida tem que ser uma vida de aliança. Aliança em que sentido? Primeiro, você tem que ter uma aliança com Deus. Amém? Primeiro de tudo, irmão, você tem que ter uma aliança com Deus. Como nós vimos aqui, que a aliança, ela é confiança, fidelidade e lealdade. Essas três coisas nós temos que ter para com Deus. Confiar em Deus. Irmão, a gente tem que confiar que Ele vai resolver os nossos problemas. Às vezes você fala assim, eu não tenho mais forças para lutar. Agora é o momento de Deus agir. Sabe por quê? Porque enquanto eu e você tivermos força, a gente vai ficar tentando dar os nossos jeitinhos. É ou não é? E quando a gente tiver um restinho de força, a gente vai ficar tentando dar o nosso jeitinho. Mas quando acabam as forças, aí você aprende que é para Deus que você tem que olhar. Mas às vezes precisa chegar lá no fundo, né? Às vezes precisa chegar na situação deplorável. Às vezes você fala assim, nossa, eu não sei como conseguir chegar no fundo do poço. Às vezes é bom chegar no fundo do poço. Sabe por quê? Quando você chega no fundo, não tem mais fundo para baixo. Você olha para o lado, só vê parede. Qual é a única saída? Olhar para cima. Olhar para cima. Às vezes é necessário chegar no fundo do poço. Então a aliança com Deus, ela tem que ser indiscutível em nossas vidas. E tem uma coisa, meu irmão, que eu quero dizer para você. A palavra de Deus, ela não é negociável. Não dá para negociar. Tem gente tentando negociar a palavra de Deus. Tem um cara aí, eu estou muito preocupado, principalmente com a juventude. Tem um cara no YouTube postando uns vídeos que chama Bíblia Freestyle. Ele pega algumas passagens bíblicas isoladas, meu irmão, e tem achado base para tanta coisa. Dizendo que se você quiser usar droga, você pode usar. Dizendo que se você quiser beber, você pode beber. Que alguns países dos crentes bebem. Meu irmão, é uma coisa absurda. Coisa absurda mesmo. Só que a palavra de Deus não nos engana. A palavra de Deus diz que no final dos tempos iriam chegar muitos falsos profetas que iriam enganar até os escolhidos. Por que você acha que
lançar a cerveja sem álcool. Oh, glória! Agora eu posso beber, lançou até a grama sem álcool agora. Oh, aleluia! Não, a questão não é beber com álcool ou sem álcool. A questão não é beber muito ou pouco. Existem coisas que nos foram ensinadas dentro da palavra de Deus que não são negociáveis. A palavra de Deus diz assim, meu irmão, que nós não podemos comer, beber, partilhar, usar qualquer coisa que seja consagrada a ídolos. Amém? Você conhece essa palavra? Não conhece? Nada. Comer frango de encruzilhada não pode. Comer farofa de encruzilhada, fumar o charuto do Zé Pelindro, não pode. Mas, meu irmão, quem conhece a história da cerveja? Alguém já estudou a história da cerveja? Sabe onde ela foi criada? Lá no Egito Antigo, bebida da deusa Diana, onde a turma chapava o povo, sacrificavam crianças de 8 a 12 anos de idade, mas antes de sacrificar, estupravam, de altares, degolavam, botavam no pescoço, tudo sob o efeito da cerveja, bebida sagrada, bebida consagrada a ídolo. A questão não é, tem álcool ou não tem álcool? Está dando para entender, meu irmão? Ou você tem uma aliança com Deus, ou não tem. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Não existe meio termo. Você quer ver a aliança consigo mesmo? Dá uma abridinha comigo lá em Jó, capítulo 31. Você vai ver o que Jó fala. Jó, capítulo 31. Amém? 31, 1. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Por qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Só isso. Fiz uma aliança com os meus olhos. Fiz uma aliança com os meus olhos. Lembra do que Jesus disse lá em Mateus? Alguém lembra do que Jesus disse lá em Mateus? Os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. E quão grandes são estas trevas! Deu para perceber? Fiz uma aliança com os meus olhos. De repente Jesus pensou nesse texto para falar sobre isso. Moisés foi mais ameno. Por quê? Porque ele sabia da dureza do coração do povo. Moisés dizia assim: olha, se você está casado e de repente a tua mulher engordou, ou está feia, ou você não ama mais ela, dá a carta de divórcio para ela, se separa e casa com outra. Moisés falou assim: nossa, Moisés era legal pra caramba. Só que Jesus falou assim, quando foi argumentado sobre isso, falaram para Jesus: olha, Moisés mandou dar carta de divórcio. O Senhor disse: eu digo para você, que se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você vai cometer o adultério com ela. Puxa, Jesus era chato, hein? Moisés permitiu eu casar quantas vezes eu quisesse. Agora Jesus falou que se eu olhar com uma intenção impura, eu já cometi adultério. Fiz uma aliança com os meus olhos. Acho que é bom, não é? A gente fazer uma aliança com os nossos olhos. Agora, uma coisa eu não consegui entender: como que um movimento chamado PLBTS pode usar um símbolo da aliança que foi feita com Deus como um símbolo deles?
Tenho certeza que se a gente desenhar um arco-íris na parede, eles vão achar que essa igreja é de gay. Vão ou vão? Porque se esqueceram do que está escrito na palavra. Porque se esqueceram. Você sabe que lembra do movimento que teve em Brasília no meio do ano, que todos os evangélicos se juntaram lá com o pastor Silas Malafaia, todos os líderes evangélicos se juntaram lá com o pastor Silas Malafaia contra a PL 122, se juntaram lá, muitas pessoas, cerca de 70 mil pessoas lá, e tem um pastor da nossa igreja que entrou com a bandeira da nossa igreja e acharam que ele era um homossexual tentando fazer baderna no meio dos crentes. Chegou quase preso. Depois que foram explicar para ele que a nossa bandeira, ela tem 4 cores: vermelho, amarelo, azul e roxo. Só faltou o verde e o laranja, né? Acho que é isso. E eles acharam que ele era um homossexual, um baita de um negão, quase 2 metros de altura, forte. Acharam que ele era gay. E agora, mas por que isso, meu irmão? Porque o mundo, ele está acostumado, Satanás, ele usa das artimanhas do que? De nos pegar pelos olhos. De nos pegar pelos olhos. Ele inverte a situação. Pega símbolos que estão levados para Deus, coisas que nos fazem lembrar a Deus. E hoje em dia, se a pessoa olhar para o céu e ver um arco-íris, vai falar lá o símbolo dos homossexuais. Mas jamais se lembra, olha, Deus ainda continua com uma aliança conosco. O dia que ele perder a aliança, vai acabar o mundo. O dia que Jesus quebrar essa aliança, meu irmão, não adianta correr. Não vai adiantar. E como Jó fala, fiz uma aliança com os meus olhos. Portanto, olharei eu para uma virgem, como ele diz aqui, né? Como, pois, os fixaria numa virgem? Por qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Você já pensou nisso? Se, como ele diz aqui na palavra, que a perdição é para o perverso, o desastre para os que praticam a iniquidade, por que nós muitas vezes vivemos praticando esse tipo de coisa? Nós precisamos firmar a nossa aliança com Cristo, a nova aliança. O Senhor, ele estabeleceu o pacto da aliança no Cordeiro que foi morto e derramou seu sangue pelo pecado. A pessoa, ela ia renovar a sua aliança de ano em ano. Ela subia no templo para adorar a Deus, onde os sacerdotes serviam, e lá ela tinha que levar um animal para sacrificar. Um cordeiro de 1 ano, ou um cabrito de 1 ano, ou um bezerro de 1 ano, sem mancha, sem defeito, sem nada. Levava lá, o sacerdote sacrificava. Antes disso, ele colocava a mão sobre a pessoa que levava o animal, colocava a mão na cabeça do animal, como se estivesse transferindo os seus pecados para o animal. E quando o animal era morto, ali era perdoado dos pecados. É como se fosse o batismo. É como se fosse no ato do batismo. Só que depois, quando Cristo veio para ser a nova aliança, não foi mais preciso levar o cordeiro, o cabrito, ou o bezerro, ou o casal de pombinhas. Não foi preciso mais isso, porque Jesus, ele foi o cordeiro que foi entregue por nós na cruz do Calvário, para estabelecer a nova aliança. Tanto que antes da crucificação, Jesus celebrou a última ceia de Páscoa, aonde ele falou assim: olha, este aqui, quando ele levantou o cálice de vinho, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O sangue de Cristo foi aspergido para que eu e você hoje estivéssemos aqui para o glorificar e para o exaltar. Amém? Aliança com Deus, aliança com os homens, aliança consigo mesmo. Nós não podemos quebrar nenhuma dessas alianças. Nenhuma. Nós temos que ter uma aliança com Deus, uma aliança com a nossa família. Meu irmão, não exponha a tua família. Fique falando mal para tua esposa para os outros, não. Não fique falando mal do teu esposo para os outros, não. Não fique falando mal dos teus filhos para os outros, não. Não fique falando mal dos teus pais para os outros, não. Não exponha a tua família. Você não vê que com isso você traz maldição sobre a sua vida.
Não exponha. Ezequias, quando estava doente, à beira da morte, Deus mandou ele botar a casa dele em ordem, que ele ia morrer. Ele virou o rosto para ele, chorou amargamente, lembrou a Deus que ele tinha sido fiel em um tempo, e Deus se arrependeu, mas vai lá, Isaías, fala para eu vou dar mais 15 anos de oportunidade para ele. Mais 15 anos eu vou dar para ele. E aí, quando ele se restabelece, vem lá os mensageiros de Babilônia, e o que ele faz? Mostra todos os seus tesouros para os mensageiros de Babilônia. E o fim da história você conhece. Quando Ezequias morre, o que acontece? O rei da Babilônia vem, pega todo mundo de Israel e leva escravo para a Babilônia. E foram 70 anos de escravidão. Você já notou como que o povo de Deus é um povo rebelde? Como o Senhor diz, um povo de dura serviço. Nós precisamos aprender com isso, meu irmão. Ovelha, e nós somos ovelhas. A palavra do Senhor diz que nós somos ovelhas que estávamos desgarradas do pasto do Senhor, e o Senhor nos resgatou e nos trouxe de volta. Mas, meu irmão, vai estudar um pouquinho sobre o comportamento da ovelha. A ovelha é um bicho rebelde. A ovelha, ela não enxerga mais do que 1 metro à frente dos seus olhos. Sabia disso? A ovelha não enxerga mais do que 1 metro na frente dos olhos. É rebelde. É por isso que o pastor ele anda com o cajado com uma mão e a vara na outra. Lembra? Todo mundo gosta do Salmo 23, não gosta? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz por meio do espaço, guia-me mansamente, as águas tranquilas, refrigera minha alma, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mais mal algum, porque o Senhor está comigo. Só que daí vem a parte de mim que ninguém gosta. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é teu pastor? O Senhor é teu pastor? O Senhor é teu pastor? Então tu vai tomar varada. Tu vai tomar cacadada. Até aprender a andar no caminho direito. Nada do que nós temos é nosso. O Senhor só nos emprestou para que nós administrássemos. E Deus é tão bom que tudo que Ele nos deu, nós devolvemos a Ele apenas 10% e administramos os outros 90%. Então, se a tua vida não está bem, meu irmão, é porque você é um péssimo administrador. Desculpe a realidade. Muitas vezes você não está administrando bem os 90% que Deus deixou para você e ainda está querendo ficar com os 10%. Isso não é aliança. Isso é querer tirar proveito. Isso é querer se aproveitar sempre, né? Sempre querer ganhar. O ser humano ele tem isso dentro dele. Porque a palavra do Senhor diz assim que o mundo jaz no maligno. O ser humano ele sempre quer tirar vantagem em cima do outro. Sempre quer tirar vantagem. Em todos os lugares. Todos os momentos. Você vai na fila do banco, meu irmão, é difícil uma vez que eu vou no banco que eu não vejo alguém chegando, não conhecido, furando fila. Você acha que isso é pecado? É roubo. É roubo. Aí, pastor, eu já fiz isso várias vezes. O ser humano sempre quer tirar proveito do outro. E a palavra diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Amém ou amém? Você se ama? Você se olha no espelho da situação, me ama. Eu sou lindo. Eu cada dia que passa, Deus eu fico mais bonito. Olha só o que a palavra de Deus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Você já notou que você ficou em terceiro plano? Para Deus? Primeiro, ama Deus acima de todas as coisas. Quando aquele jovem chegou para Jesus, lembra? Quais são os maiores mandamentos, Jesus? Jesus falou: ama o teu próximo como a ti mesmo e, quer dizer, ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas coisas, de toda a tua alma. E depois, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ó, você ficou em terceiro lugar. Primeiro você ama Deus, depois você ama o teu próximo como a ti. Você gosta de ser passado para trás? Por que muitas vezes passamos os outros para trás? Você gosta de ser tratado com falta de educação?
Por que muitas vezes nós tratamos os outros com falta de educação? Você gosta de ser desrespeitado? Por que muitas vezes nós desrespeitamos as pessoas? A gente já começa, eu digo uma coisa, um dia Deus me deu uma revelação, meu irmão, que amar o próximo como a nós mesmos, não é você amar o irmãozinho que está aí do seu lado. Sabia? Amar o próximo como a ti mesmo, não é você amar o teu conhecido, o teu vizinho. O amor ao próximo começa dentro de casa. Eu sei que eu já falei isso aqui várias vezes, mas é aquela pessoa, olha, dentro de casa: mãe, traz um copo d'água aí. Pera aí, eu tenho que passar. Tá louco, mãe! Aí a mãe traz a água, você não nem está obrigado. Já começa a desrespeito dentro de casa. O marido com a esposa, a mesma coisa. Quer tudo na mão. Ou a esposa que muitas vezes só sabe gritar. Salomão falou assim: ó, é melhor morar numa casa com goteira do que debaixo do mesmo teto de uma mulher pequena. Já pensou nisso? Salomão falou. E olha que Salomão foi um cara especialista em mulher, ele teve 1000. Ele teve 1000, e essa passagem ele falou várias vezes. Melhor morar numa casa com goteira do que debaixo do mesmo teto de uma mulher briguenta. Nós temos que ter uma aliança com a nossa família, uma aliança com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Como eu falei, meu irmão, minha irmã, pensa nisso. Se de repente durante esse ano você falou muito mal da sua família, que esse novo ano você pare de falar mal da sua família. Se você é pai e mãe, falou muito mal dos seus filhos, que nesse novo ano você não fale mais mal dos seus filhos. Porque, eu não sei porquê, mas pai e mãe têm uma mania de achar que é profeta, né? Já pensou nisso? Pai e mãe acham que é profeta. A criança pequena está brincando, subindo no muro, a mãe grita: desce aí, menino, você vai cair, vai quebrar o braço. Passa meia hora, o menino, puta! Está lá chorando, quebrou o braço. Eu não te falei! Aí acha que é profeta, né? Ela profetizou antes. Jogou a maldição antes. O poder da vida e da morte, Provérbios 18, 21. O poder da vida e da morte está na língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Pensa nisso. Pensa no que você fala, meu irmão. Não fala mal da tua esposa. Esposa, não fala mal do teu marido para pessoas que você nem conhece. Já aconteceu comigo de estar na fila do banco, começar a conversar com a pessoa da VDM, a pessoa conta a vida inteira. Aí eu entendo que é um propósito. Tá bom, Deus, vou orar por essa vida que ela está precisando. Essas pessoas muitas vezes não devem. Você troca 3 palavrinhas, a pessoa já conta a vida inteira. Isso quando não conta coisas mais íntimas. Às vezes a gente tem que envergonhar. Fecha a boca. Lembra daquela palavra que nós pregamos no mês passado? Seja tardio no se irar, mas pronto para ouvir. Quando você olhar o arco no céu, lembra: puxa Deus, o Senhor tem uma aliança comigo. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente orar. Irmão, como está a tua aliança com Deus? Como está a tua aliança com Deus? Como é que está a tua vida com Deus? Será que Deus pode olhar para mim e para você hoje e dizer assim: olha, estamos firmes numa aliança? Tem muitas pessoas que têm aliança com Deus. Tem muitas pessoas que ainda não conseguem entender o amor que Deus tem por cada um de nós. Meu irmão, Deus nos ama tanto, que nos deu o único filho que tinha para morrer no nosso lugar. Você já pensou nisso?
Aliança é compromisso. Aliança é fidelidade. Aliança é lealdade. Você já passou em porta de presídio no domingo? Quando as mães estão esperando para entrar fazer visita? Chega em uma daquelas mães e fala mal do filho dela. Você vai ouvir um punhado. Isso é aliança. Meu filho errou sim, mas eu não admito que ninguém fale mal dele. Eu sou leal a ele. Eu estou aqui, pagando o preço para ver, porque eu acredito nele. Eu acredito que ele ainda vai ter uma segunda chance. E Deus olha igualzinho para mim e para você, meu irmão. Eu digo para você, Deus não deu para mim e para você amor de pai. Sabia? Deus não deu para mim e para você amor de pai. Deus não tem amor de pai. Você vai achar que Deus é pai, não é padrasto. Não é isso, não, meu irmão. Deus tem por nós amor de mãe. Amor sacrificial. Porque, a parcela do homem para fazer um filho é bem pequena. Quem suporta tudo é a mulher. Quem carrega 9 meses no ventre é a mulher. Quem sofre as dores de parto é a mulher. Nós, homens, nunca imaginaremos uma dor de parto, por mais que a gente queira. Nunca. E quando a mulher dá a luz, ela também dá o seu sangue, porque muito sangue sai na hora que uma criança nasce. O amor sacrificial da aliança é esse amor que Deus tem por mim e por você, quando entregou o Filho dele na cruz para morrer por mim e por você. Amém? Então, quando você olhar para o céu, eu já vi 2 vezes o arco-íris nessa semana. 2 vezes. Quando você olhar para o céu e ver um arco-íris, meu irmão, não tem nada de símbolo de GL e BTS, não. Que lá é o símbolo de que Deus ainda tem uma aliança comigo e contigo, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Quero orar por você neste momento. Pai, nos colocamos na tua presença nessa noite, Senhor. E nós cremos, Pai, na aliança, no poder da aliança, Pai. Quando nós nos colocamos na tua presença e firmamos uma aliança contigo, nós sabemos, Senhor, que dias melhores virão. Que, Senhor, nós teremos quantas chances forem necessárias para que nós estejamos, Pai, na tua presença, te glorificando e te exaltando. Que nós sejamos achados, Pai, como verdadeiros adoradores, te adorando em espírito e em verdade. Nos ensina, Pai, o poder do amor, o poder da aliança, o poder do compromisso, Pai. O compromisso de estar na tua presença todos os dias. Como diz a tua palavra, mas vai um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. É isso que nós queremos crer, Senhor. Mas vai um dia na tua presença. Mas vai um dia, Senhor, diante do teu altar, glorificando e exaltando o teu nome, declarando que nós te amamos, que nós precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca no nosso coração, Pai, o desejo ardente que está cada dia mais diante do Senhor, diante de ti, Pai, o único que não nos desampara, ainda que o mundo inteiro nos desampare, Senhor, o Senhor está ao nosso lado. Mas mesmo quando olhamos para trás, Pai, e vemos só decepções, desilusões, fracassos, derrotas, Senhor, mas eu tenho certeza que a cada dia, Pai, o Senhor estará na nossa frente, nos usando a cada dia, Pai, nos usando a cada instante, Senhor, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Fala conosco, Senhor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que jamais nos falte o amor, que jamais nos falte a perseverança, Pai, que está na tua presença, te glorificando e te exaltando. É o que nós pedimos, Pai. Queremos estabelecer a nossa aliança contigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?